Bom dia, pessoal. Me chamo Felipe Lima Jacob, sou monitor de vocês do MED 2, como vocês já sabem, e hoje eu vou ministrar para vocês uma aula a respeito da anatomia do fígado e das vias biliares. Eu não vou me estender muito nessa aula, já que esse conteúdo não é um assunto muito difícil, ele também não é muito longo e a gente já falou bastante em sala de aula. Então eu vou tentar ser o mais breve aqui possível. E tentar abordar também os pontos principais que vocês precisam para acertar as questões sobre esse assunto na prova, tudo bem? Então vamos começar. Inicialmente aqui eu vou falar sobre a localização do fígado, né? Essa imagem aqui, deixa eu tentar colocar aqui uma opção de ponteiro. Essa imagem aqui ela não está tão fidedigna assim ao que a gente encontra na realidade, mas as literaturas indicam que o fígado está localizado entre a 7ª e a 10ª costela, aqui na região direita. Tudo bem? E ele vai estar abordado nas seguintes regiões da cavidade abdominal: hipocôndrio direito, epigástrio e hipocôndrio esquerdo, tá? Então aquela que vocês já sabem, vocês já viram lá desde o MED 1, hipocôndrio direito, epigástrio e hipocôndrio esquerdo, tá? E aqui eu coloquei também a relação com o ponto cístico, que é onde a gente vai encontrar a vesícula biliar. E onde é que a gente vai encontrar esse ponto cístico? Aqui a gente consegue correlacionar até mesmo com a semiologia, né? Então a gente vai caminhar aqui pelo rebordo costal direito e vai encontrar a linha hemiclavicular direita, que é aqui na metade da clavícula. Tá? Então quando a gente ter esse encontro da linha hemiclavicular com o rebordo costal, a gente vai chegar no ponto cístico, que é onde a gente encontra a vesícula biliar. E a gente consegue correlacionar com a semiologia, visto que é nesse ponto que a gente consegue encontrar aquele sinal de Murphy, que a gente vê na semiologia, que é quando o paciente tem uma suspeita de colecistite, que seria a inflamação da vesícula, e aí acaba que a gente faz uma manobra, a gente faz uma palpação aí e pede para o paciente inspirar. E o sinal de Murphy positivo é quando a gente encontra, quando esse paciente para de inspirar na palpação desse ponto. Então por isso que é importante a gente conhecer essa anatomia aqui, tá bom? Que a gente pode indicar que ele tem uma inflamação de vesícula. Então vamos continuar. Aqui eu trouxe também as relações do fígado com outros órgãos da cavidade abdominal. Vocês sabem também que o fígado ele é um órgão intraperitoneal. Então por isso que ele também pode ter relações com outros órgãos que também estejam nessa cavidade intraperitoneal. A primeira é a mais óbvia, né, que é a da vesícula biliar. Eu já falei para vocês que a vesícula biliar está situada aqui na região inferior do fígado. Mas também pode ter relações com os outros órgãos, como por exemplo o estômago, aqui nessa região mais esquerda, o rim direito. Até mesmo vocês sabem que o rim direito ele é um pouquinho mais baixo do que o rim esquerdo, porque o fígado meio que como se fizesse esse peso em cima dele, que faz ele ser um pouquinho mais baixo em relação ao rim esquerdo, tá? A veia cava, bem como a artéria aorta também, que vai estar mais na região aqui posterior do fígado. O duodeno, bem aqui, vocês conseguem ver que ele também tem uma relação. Pâncreas e baço. Até o baço aqui também vocês conseguem ver na região mais esquerda. É importante a gente saber essas relações, porque quando a gente for ver a anatomia do fígado especificamente, vocês vão ver que vários desses órgãos aqui conseguem causar impressões no fígado. Então, como eles estão em contato, o fígado meio que fica como se fosse com as impressões desses órgãos. Tudo bem? Vamos continuar então. Uma pergunta que é importante a ser feita como é que o fígado fica preso na cavidade abdominal? Afinal, ele é um órgão pesado, a gente sabe que o fígado é o segundo maior órgão do nosso corpo, perdendo somente para a pele. Ele pesa, e aí como é que ele fica preso lá na cavidade abdominal? Será que ele fica solto? Não, ele fica preso através dos ligamentos. E aqui eu coloquei os ligamentos principais que vocês precisam saber, que vocês precisam decorar, que pode cair na prova de vocês. Ligamento coronário, ligamento triangular direito, bem como o ligamento triangular esquerdo, o ligamento falciforme e o ligamento redondo. Vou tentar mostrar para vocês em uma foto aqui, ó. Esse daqui, ó, ligamento falciforme, ele é muito importante porque anatomicamente ele vai dividir o fígado em dois lobos, que vai ser o lobo esquerdo e o lobo direito. Lembrem que essa divisão aqui é anatômica. A gente vai ter outra divisão que é a funcional cirúrgica, que não tem relação com o ligamento falciforme, tá? Essa aqui somente é anatômica. A divisão cirúrgica é a divisão dos segmentos hepáticos. Então, a gente vai ter duas divisões. Uma divisão anatômica e uma divisão funcional cirúrgica. Eu vou mostrar essa para vocês depois. Por enquanto, saibam dessa divisão anatômica aqui, que ela é feita pela divisão entre o lobo esquerdo e direito, pelo ligamento falciforme do fígado.
Existem dois outros lobos também que eu vou mostrar para vocês posteriormente. A gente também vai ter o ligamento redondo do fígado, que é esse mais aqui, que ele vai ser direcionado até a cicatriz umbilical, tá? E a gente vai ter os ligamentos triangulares, tem tanto o triangular direito quanto o triangular esquerdo do fígado, que vão fazer essa ligação com a parede da cavidade abdominal superiormente e lateralmente também, tanto aqui do lado direito quanto do lado esquerdo. E também vocês conseguem ver aqui o ligamento coronário do fígado, que vai ser essa parte que vai estar fazendo esse ligamento mais superior aqui com o diafragma, tá? E vai ter também um ligamento venoso que eu vou mostrar para vocês depois. Tudo bem? Então vamos continuar. Aqui numa vista mais superior, vocês conseguem ver os ligamentos que eu mostrei para vocês anteriormente. Então aqui, ó, tanto do lado esquerdo vocês conseguem ver o ligamento triangular, e aqui vocês conseguem perceber por que ele é triangular, porque ele forma como se fosse um triângulo. Tanto aqui do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? Então esses dois ligamentos eles vão meio que se separar e vão se encontrar novamente do outro lado do fígado. E aqui entre eles vocês vão conseguir perceber aqui a existência do ligamento coronário. E aqui é importante essa área nua do fígado, porque é onde a gente não vai ter peritônio. Então ela é chamada de área nua do fígado porque é a única área do fígado que não é recoberta por peritônio, tá? Então saibam dessa estrutura aqui que ela é muito importante, pode cair na prova também. Aqui a gente tem o ligamento redondo, mais inferiormente, tá bom? E aqui outras estruturas que a gente pode ver, tanto o hilo hepático, a vesícula biliar, aqui vocês conseguem ver também as veias hepáticas, essas veias hepáticas aqui que eu vou mostrar também mais detalhadamente depois, mas saibam que elas vão ser importantes porque elas que vão fazer a drenagem do fígado e elas que vão desembocar na veia cava. Então a veia cava estaria passando bem aqui, a veia cava inferior, e essas veias hepáticas que vão desembocar nela. Tudo bem? E aqui os lobos, né? Como eu já falei para vocês, o ligamento falciforme ele vai dividir entre lobo direito e lobo esquerdo. Essa é a divisão anatômica. Tá? Mas a gente também tem outros dois lobos, que vai ser o lobo caudado e o lobo quadrado. Então, decorem esses 4 lobos que eles vão ser muito importantes. O lobo direito e o lobo esquerdo a gente consegue ver mais aqui nessa face, que a gente chama de face diafragmática, porque ela vai estar em contato com o diafragma, e essa daqui vai ser a face visceral. Tá bom? Então, decorem esses 4 lobos que eles vão ser bem importantes. E aqui as impressões que eu falei para vocês anteriormente. A gente vai ter algumas impressões justamente por aquelas relações que eu mostrei para vocês anteriormente. Então a gente vai ter uma impressão cólica aqui, ó, por exemplo, com o intestino grosso. A gente vai ter uma impressão renal, uma impressão duodenal. Tá? São várias impressões justamente pelo contato íntimo que o fígado tem com aqueles outros órgãos. Tá? A gente vai ter uma impressão gástrica aqui, diretamente com o estômago nessa região esquerda, aqui no lobo esquerdo do fígado, tá bom? Isso aqui é muito importante. Outras estruturas que a gente consegue ver aqui também. O hilo hepático por onde vai entrar, você já sabe, né? A tríade, que vai entrar um componente portal da veia cava, da veia porta, perdão, da artéria hepática e um componente canalicular biliar, tá? Outras coisas importantes também aqui que a gente consegue ver. A veia cava inferior, que ela vai passar por dentro do fígado, então ela vai deixar um sulco aqui, que a gente chama de sulco da veia cava, bem como da vesícula biliar. A vesícula biliar vai deixar um sulco que é o sulco da vesícula biliar. Tá bom? Aqui a gente também tem a fossa da veia umbilical, porque ela vai sair daqui também, a veia umbilical, inclusive ela vai junto com o ligamento redondo até a cicatriz umbilical. Tá bom? E aqui a gente consegue fazer como se fosse uma linha. A gente pega uma linha daqui do sulco da veia cava até o sulco da veia, o sulco da vesícula biliar, e pega outra linha aqui por cima do ligamento venoso. Então a gente forma o que a gente chama de H hepático. Esse H hepático também ele é bem denominado anatomicamente. Então pega essas duas linhas e junta elas através de uma linha aqui em cima do hilo hepático. Tá? Então a gente chama isso de H hepático. Isso é bem interessante também.
Aqui é outra divisão do fígado que a gente pode fazer, que já vai ser a divisão funcional cirúrgica. Ela é funcional por quê? Porque eu vou mostrar para vocês que cada segmento desses recebe uma tríade dessa. Então, cada segmento desses vai receber um componente portal, um componente arterial e um componente canalicular biliar, bem como recebe uma drenagem específica de cada segmento aqui das veias hepáticas, tá? Então, a gente até mostrou para vocês durante a aula que é importante vocês decorarem essa divisão aqui, porque ela tem uma importância cirúrgica muito grande. Então, como é que a gente faz para dividir? Uma dica que a gente dá para vocês é passar aqui uma linha horizontal e uma linha vertical. E essa linha horizontal, ela vai dizer para a gente que tudo que está acima dessa linha vai ser posterior e tudo que está abaixo dessa linha vai ser anterior. E aqui, essa divisão pela veia cava, a gente vai dizer se é medial ou se é lateral. Então vamos lá. Se está para cima, já falei que é posterior. Se está para baixo, eu falei que é anterior. Se estiver perto da veia cava, vai ser medial, porque ele é medial em relação à veia cava. E se estiver mais afastado da veia cava, vai ser lateral. Tá? Então vamos começar. Começando aqui pelo 2, por exemplo. O 2 ele está para cima, então ele vai ser posterior. E ele está lateral porque ele está mais afastado da veia cava. Então qual vai ser o nome dele? Segmento posterior lateral esquerdo, porque ele tá do lado esquerdo. Tá bom? E esse esquerdo direito também vai ser em relação à veia cava. Então tudo que está para o lado direito da veia cava vai ser segmento direito. Tudo que está para o lado esquerdo da veia cava vai ser segmento esquerdo também. Então, por exemplo, segmento 8. Segmento 8, bora lá. Ele está para cima da linha horizontal, então ele vai ser posterior. E ele está para o lado direito e ele também está perto da veia cava, então ele vai ser segmento posterior medial, tá bom? Outra coisa que é legal de vocês saberem aqui, que esses segmentos eles vão fazendo como se fosse um sentido horário. Então percebam aqui, ó, 2, 3, 4... É como se eles fizessem um formato de caracol, tá? Exceto o 1, porque o 1 vocês não conseguem ver na vista anterior. Vocês só conseguem ver o segmento 1 na vista posterior, que ele vai estar coincidindo com o lobo caudado. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa vista visceral aqui, nessa face visceral, vocês conseguem ver o segmento 1, que vai ser justamente o lobo caudado. Então, vocês só conseguem ver nessa vista posterior do fígado, tá bom? E assim vocês conseguem dizer o nome desses segmentos hepáticos. É importante que vocês decorem ele, tá bom? E aqui, outra coisa que é legal de vocês saberem também, que é muito importante, vai ser essas veias hepáticas aqui, também chamadas de veias suprahepáticas. São essas veias que vão fazer a drenagem do fígado. Então, não vai ser a veia porta que vai fazer a drenagem do fígado. Isso é muito comum das pessoas confundirem. Aqui, o que vai fazer a drenagem do fígado vai ser as veias hepáticas, tá? Ou suprahepáticas. Vão ter 3 veias hepáticas que vão desembocar lá na veia cava, que vai ser a veia hepática direita, a veia hepática média, tá? E a esquerda também aqui, como vocês conseguem ver. E como eu falei para vocês, ela é uma divisão funcional e vai ser uma divisão cirúrgica. Por que cirúrgica? Porque cada um desses segmentos aqui, como eu falei para vocês, ele vai estar irrigando uma parte diferente. Então, elas vão ser independentes funcionalmente. Então, por exemplo, se um cirurgião precisar fazer uma cirurgia de segmentectomia, ou seja, retirar somente um segmento desses, ele consegue, justamente porque a irrigação e a drenagem e a parte do canalicular biliar, ela consegue suprir esse segmento independente dos outros. Então, se ele precisar retirar esse segmento, não vai interferir nos outros, entendeu? Então, percebam aqui que vai entrar pelo hilo hepático, a veia porta, a artéria hepática e o ducto hepático, tá bom? Que vai se direcionar para cada um desses segmentos. Aqui mais uma foto interessante, como eu falei para vocês, entrando a veia hepática, a artéria hepática e o ducto hepático comum, que vai emitir ramos
que vão irrigar cada um daqueles segmentos, que vão se direcionar para cada um daqueles segmentos, bem como a parte das veias hepáticas, que vão pegar também o sangue daquela região e vai drenar direto para a veia cava. Então, eu coloquei aqui que a vascularização ela é feita pela veia porta e pela artéria hepática, enquanto que a drenagem vai ser pelas vias hepáticas, as três que eu mostrei para vocês, que vai drenar para a veia cava inferior, tá bom? E por que então a gente está entrando uma veia que não vai ser responsável pela drenagem ali no fígado? Porque a veia cava, vocês sabem que ela vai receber o sangue de toda essa parte do trato gastrointestinal, que acaba de fazer que acaba de pegar os nutrientes que acabaram de ser digeridos nos nossos intestinos. Então, esses nutrientes precisam passar primeiro pelo fígado para sofrer a metabolização hepática, para posteriormente irem para a nossa corrente sanguínea. Tá? Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Então, aqui a vascularização que vocês precisam decorar, que eu encontrei em um livro, basicamente vocês precisam decorar isso daqui: sangue arterial com sangue venoso. Isso aqui é importante porque esses sangues diferentes vão se misturar. Sim, a gente vai ter uma mistura de sangue venoso com sangue arterial no nosso corpo. E isso acontece aqui. Então, vocês conseguem até ver isso mais especificamente lá na histologia. Mas a gente vai ter uma mistura de sangue arterial, que são ramos da artéria hepática, e sangue venoso, que vai ser o sangue rico em nutrientes, né, que vieram dos intestinos, que são ramos da veia porta. Então eles se misturam em sinusóides hepáticos. E o caminho que eles seguem vai ser sinusóides, veia central, veia hepática, que são as três que eu mostrei para vocês, e a veia cava inferior. Tudo bem? Vamos seguir. Aqui essa foto é muito importante, que já até caiu em provas anteriores, para vocês identificarem quais são essas principais veias que vão formar a veia porta. Não precisa, nunca caiu para vocês decorarem tudo isso daqui, mas o que cai sempre e que vocês precisam decorar, o que forma a veia porta? O que forma a veia porta? Vai ser a veia mesentérica superior e a veia esplênica. Essas duas vão se juntar e vão formar a veia porta. Isso aqui vocês precisam saber, isso é básico, tá? E também a veia mesentérica inferior, que vai estar drenando para a veia esplênica, que consequentemente vai entrar aqui na veia porta para entrar no fígado. Tá? Isso aqui é bem parecido com aquela aula que eu mostrei para vocês da irrigação arterial, do trato gastrointestinal baixo, tá bom? Então aqui vocês conseguem ver outras também, veia hilocólica, tem a veia cólica direita que vai estar drenando para a veia mesentérica inferior. Aqui do lado esquerdo também tem as veias sigmoides, veia cólica esquerda, veia retal superior também, que é importante, que vão estar drenando para a veia mesentérica inferior. Tá? E qual vai ser a importância do sistema porta-hepático? A primeira importância eu já mostrei para vocês, né? Que vai ser a metabolização dos nutrientes que vem nos intestinos. Então, vocês sabem que essa irrigação aqui é importante para a drenagem dos intestinos, que estão fazendo a absorção dos nutrientes da nossa alimentação. E também a gente tem o que a gente chama de mecanismo de primeira passagem. O que é o mecanismo de primeira passagem? Quando a gente ingere uma droga, e essa droga vai lá para o nosso intestino, ela primeiro vai ser... essa droga primeiro vai para o sangue, que vai para o nosso fígado, e posteriormente vai para a nossa circulação sistêmica. Então isso que é o mecanismo de primeira passagem de algumas drogas que primeiro vão para o fígado e depois vão para a circulação sistêmica. Então, por exemplo, se a gente colocar uma droga que ela é sublingual, vocês acham que ela vai ter um efeito mais rápido ou um efeito mais demorado? Obviamente que vai ser mais rápido, porque vocês estão vendo aqui alguma drenagem venosa da língua? Não, então não vai ter efeito de primeira passagem. Só vai ter efeito de primeira passagem as drogas que passarem aqui pelo trato gastrointestinal. Tá bom? Então está aqui também uma outra importância do sistema porta-hepático. Quanto à anatomia das vias biliares, eu já até mostrei um pouquinho para vocês naquela aula do TGI baixo, mas aqui também vou mostrar de novo, porque não é difícil. Tá? Então aqui a gente tem a vesícula biliar, e esse sistema canalicular biliar ele vai ser importante para drenar a bile para cá, para o duodeno. Tá bom? Já mostrei para vocês a ampola de Vater, com a papila maior aqui, que é onde vai desembocar lá no duodeno.
Então, começando aqui pela vesícula biliar, a gente pode dividir ela em fundo da vesícula, corpo da vesícula e o colo da vesícula, tá bom? A gente vai ter também essa parte aqui mais superior que a gente chama de infundíbulo, tá bom? Isso aqui, inclusive, é uma parte que consegue, que dá muito cálculo de vesícula, tá bom? E consequentemente, causa inflamação, a colecistite. E aqui os ductos que vocês precisam saber, aqui a gente vai ter o ducto cístico, tudo que é cístico é de vesícula, então o ducto que está mais perto da vesícula a gente chama de ducto cístico. E aqui o ducto hepático que está vindo lá do fígado. Então a gente vai ter um ducto hepático direito e um ducto hepático esquerdo que vai se juntar formando o ducto hepático comum. O ducto hepático comum, juntamente com o ducto cístico, se junta formando o ducto colédoco. E aí o ducto colédoco se junta com o ducto pancreático e vai se juntar aqui na papila maior para desembocar lá no duodeno. Tá bom? Então saibam isso daqui, que é bem fácil também, pode cair na prova de vocês. E essa vascularização aqui também, ela é muito importante cirurgicamente. Então a gente vem lá da hepática comum, se divide em hepática direita e hepática esquerda. Tá? E da hepática direita, a gente vai ter a artéria cística que vai irrigar a vesícula biliar. Essa artéria cística ela é muito importante, porque em caso de cirurgia de vesícula, colecistectomia, o cirurgião que está fazendo a cirurgia precisa saber muito bem essa anatomia. Tanto é que coloquei aqui para vocês o triângulo de calor, que já até caiu em roteiros. O que seria o triângulo de calor? O triângulo de calor seria justamente o triângulo formado nessa região aqui, onde a gente tem o teto do triângulo de calor sendo a própria artéria cística, e os lados desse triângulo seriam o ducto cístico e o ducto hepático comum. Tudo bem? Então esse triângulo aqui é o triângulo de calor. E a gente tem outro triângulo também que é o triângulo hepatocístico, que ao invés do teto desse triângulo ser a artéria cística, como é aqui no triângulo de calor, vai ser a borda inferior no fígado. Então são dois pontos de referência muito importantes cirurgicamente, esses dois triângulos aqui, tá bom? Então aqui eu até coloquei aqui, ó, o triângulo de calor é formado superiormente pela artéria cística e os seus dois lados desse triângulo vai ser o ducto cístico e o ducto hepático comum. Então, por exemplo, o cirurgião que estiver fazendo a cirurgia de colecistectomia, ele vai colocar o dedo aqui dentro desse triângulo e ele vai saber que em cima do dedo dele vai ter a artéria cística, que é a artéria mais importante que ele precisa clampear nesse tipo de cirurgia. Tá bom? Então percebam que essa anatomia, como eu já falei em aulas anteriores, ela é muito interessante, eu particularmente gosto muito. E vai ser muito importante para vocês futuramente, principalmente para quem quer fazer cirurgia e tudo mais, e eu acho muito interessante aprender assim, fazendo correlações com a semiologia, fazendo correlações com a clínica, fazendo correlações com a cirurgia, porque eu acho que a gente aprende muito mais assim, tá bom? Então essa foi a minha aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, podem me chamar no WhatsApp. E muito obrigado pela atenção de todos.